Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Uma boa noite em Cristo Jesus. Mais uma quarta-feira que estamos. Mas antes de começarmos a ministração da palavra de Deus, Deus tem movido algumas coisas já entre nós. E tem irmãos aí para contar bênçãos, daquilo que Deus tem feito já na sua vida, no seu trabalho. Então nós vamos ouvir o diácono, nosso irmão Ivan, tem uma bênção para contar aí, em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. Realmente, alguns irmãos aqui já sabem que eu trabalho com vendas, né? E aí, desde janeiro que eu voltei de férias, as minhas vendas, elas não têm acontecido da maneira como vinha acontecendo nos anos anteriores, né? E aí, como todos sabem, quem trabalha com venda aqui, quem é vendedor tem as metas que a empresa impõe, né, para você. E eu falo por mim, eu tenho, antes das metas que a empresa impõe, porque é necessário para cobrir custos, dar lucro, essas coisas todas, eu tenho as minhas próprias metas, né? Eu falo com Deus, tenho propósito no meu coração, através dos meus ganhos. Então, antes das metas da empresa, eu tenho as minhas metas. E aí, quando as vendas não estão acontecendo, aí os gerentes, né, ele começa a mandar números para você, comparações dos anos anteriores, mês a mês, e as minhas vendas realmente estavam muito baixas. Isso não é porque eu desanimei, estava trabalhando menos, não. Eu estava fazendo as mesmas coisas, o mesmo empenho que eu tive nos anos anteriores, eu também procurei me esforçar da mesma maneira, só que as coisas não estavam acontecendo. E aí, quando Deus colocou no coração do pastor Cícero essa campanha, Destravando Portas, e ele chama num determinado momento as pessoas para virem aqui, aqueles que têm portas para serem destravadas. Eu tenho várias portas, coloquei diante de Deus várias portas que precisam ser destravadas na minha vida. E uma delas era nessa questão financeira, né? E após a segunda quarta-feira, eu até havia comentado com o pastor Cícero antes, depois da segunda quarta-feira, Deus assim começou a fazer um mover sobrenatural nas minhas vendas, né? Clientes que não estavam comprando comigo desde janeiro, e quando comprava pouquinho. E eu quero dizer para os irmãos que a minha meta na primeira quinzena, Deus fez um mover assim sobrenatural nas minhas vendas, e eu já cumpri a minha meta, mais do que a minha meta na primeira quinzena. E de lá para cá, Deus tem enviado clientes que já faziam muito tempo que não compravam comigo. E recentemente, essa semana, teve um outro cliente que comprava no concorrente. Eu já havia feito algumas vendas para ele, mas vendas pequenas, né? E Deus usou a vida desse cliente, mandou mensagem para mim, uma lista de material, e ele falou para mim assim: Ivan, eu compro no fornecedor X, que você conhece, que é o maior concorrente da empresa que eu trabalho, porém houve um desentendimento com o vendedor que me atendia, e eu gostaria de iniciar, tentar comprar com você. Eu falei: pois não, então manda a lista para mim, vou fazer o orçamento para você e tal. Então, para resumir, esse cliente ele fechou um pedido essa semana e 2 pedidos hoje, que um vai ser entregue amanhã e o outro na sexta-feira. E não foi pedido pequeno, foi um pedido bom. Para um cliente esse é um cliente bom que comprava comigo, só que ele estava sem obras. Ele atende um cliente que trabalha com logística. Eles têm a matriz aqui em São Paulo, em Alphaville, e eles estão abrindo uma nova filial em Curitiba. Só para dar uma questão de números aqui para os irmãos, esse cliente fechou comigo a semana passada 280 mil. Glória a Deus. Isso é para a honra e a glória do nosso Deus. Porque, assim como o tema dessas ministrações nas quartas-feiras Destravando Portas, Deus, ele destrava portas.
quando nós colocamos no coração de buscar Ele com sinceridade, com fé e crendo que é Ele que move, é Ele que abre caminho, como foi ministrado na quarta-feira passada, que Deus Ele abre caminho no meio do deserto. Deus, quando tirou o povo lá do Egito, levando para uma terra que manava leite e mel, o povo passou por um deserto, e aquele deserto, aquele caminho que Deus abriu, era Deus que direcionava eles em direção à terra que Deus havia prometido para eles, amém? Então, eu quero até deixar um versículo aqui para meditação para nós, que está em Mateus 7,7, que fala assim: quem pede, recebe, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. O ensinamento que nós podemos tirar desse versículo é: quem pede, recebe, Deus responde orações. Quem busca, encontra, Deus revela caminhos. Quem bate, vê portas se abrirem, Deus cria oportunidades, amém? Então, é esse testemunho que eu quero dar para os irmãos aqui, para que os irmãos não desanimem, coloque diante de Deus aquilo que está travado na sua vida, seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja na vida familiar, seja em qualquer área que você esteja com dificuldade. O nosso Deus, Ele tem o tempo certo para abençoar a sua vida, amém? Glória a Deus, e as palmas glorifiquem ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus abre portas. Glória a Deus. Nós estivemos na sexta-feira passada, né? Um número de 10 pessoas. Saímos aqui por volta de 9 horas da noite e fomos ali orar no monte. Por quê? Porque sem oração não tem solução, né? Então, se queremos vitória, se queremos a bênção do Senhor, precisamos orar. E nós oramos pelos irmãos, oramos pela igreja, oramos pelo ministério, oramos realmente por todos, oramos pelos pedidos que estavam aqui. Inclusive, hoje está vazio, olha aí, né? Quem tiver algum pedido extra aí, por favor, pode trazer depois, aí estaremos orando, estaremos também levando, porque na próxima sexta-feira, nós estaremos saindo daqui de novo, às 9 horas, né? Indo orar novamente, ali no monte. Tem alguns irmãos aí que estavam se conversando e tudo mais, trocando mensagens. Não, eu vou, sexta agora eu vou, e vamos. Porque quando oramos, queridos, as portas se abrem, as portas são destravadas, e portas sendo destravadas, aparecem oportunidades. Você quer guardar isso no seu coração? Quando nós oramos, né, as portas são destravadas ou abertas, e portas destravadas surgem oportunidades. Você precisa de uma oportunidade? Então ore, né? Pastor, mas a porta está travada. Ore, ela destrava em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Irmão Jefferson, novamente, vamos dar continuidade àquilo que estávamos falando quarta passada. Glória a Deus. Deus é bom, o tempo todo. Deus é bom. Nos diz assim o texto, na NVT: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Amém? Então precisamos nos dedicar à oração com a mente alerta, né? Fala no sentido de vigilância, de estar atento, porque a oportunidade ela pode surgir a qualquer momento, né? E com o coração agradecido.
Se o teu coração não tem agradecimento, eu acho que precisa, então, não é se batizar de novo, não, viu, irmãos? Porque tem, então eu preciso, não tem batismo novamente. Já foi batizado? O que você precisa mesmo é entregar a sua vida a Cristo novamente, né? Porque quem não tem um coração agradecido está com o coração duro, né? Já não virou nem uma pedra, está uma rocha aí, mas com certeza o martelo, a marreta de Deus, ou seja, a palavra do Senhor certamente quebrará essa pedra, essa rocha, para que você volte a ter um coração de agradecimento ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque tudo, irmãos, em Cristo Jesus, nós precisamos agradecer. Agradecer ao deitar, agradecer ao levantar, agradecer pelo alimento, pela vestimenta, agradecer pela vida, agradecer pela saúde, agradecer pela família, né? Agradecer por tudo aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. E para fazermos tudo isso, nós precisamos realmente termos uma vida de oração, né? Tem pessoas que precisam entender que quando falamos uma vida de oração, a pessoa às vezes entende que ela tem que estar de joelho o dia todo, né? Ou seja, no trabalho ela está lá na mesa do escritório dela, ela está de joelho em vez de estar sentada, né? E orando não, mesmo sentado, ou se você trabalha em pé, no caso do nosso irmão Ivan, que é um vendedor ali e tudo mais, está ali em atitude de oração, de agradecimento, né? Falando com o Senhor. Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo, certo? Então, se somos templos do Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, ele está disponível para nos ouvir 24 horas, né? Em todos os momentos da nossa vida. Nós vemos aí que o nosso irmão Ivan disse, ele precisava, ou seja, o gerente já chegou lá dizendo, os seus números não estão muito bons aí, não, o negócio está, né? Precisa melhorar. Querendo ou não, isso chama-se pressão, né? E ele confiou em quem? Em Cristo, né? No Senhor, que é o único que pode destravar as portas. Entregou nas mãos do Senhor e Deus abriu. Apenas uma venda foi 280 mil reais, né? Então ele bateu a meta dele do mês todo, ele vai ficar sossegado? Não, vai continuar correndo, batalhando, né? Por quê? Porque ele precisa arrumar mais comissão, irmãos, porque ele arrumando mais comissão, com certeza, ele vai nos convidar depois, não é verdade? Ou pelo menos ao pastor Cícero, para poder comermos um churrasco, né? Glória a Deus, aleluia. E portanto, então, vamos lá. Repito, então, quando nós oramos, Deus destrava portas, e com portas destravadas surgem oportunidades. Eu não sei qual oportunidade que você veio buscar nessa noite, ou que você está buscando, ou o que você precisa. Qual a oportunidade na sua vida, né? Ou o que você precisa que seja destravado. O primeiro caminho para que você galgue o destravamento de uma porta na tua vida, um problema espiritual, um problema familiar, um problema financeiro, qualquer que seja ele, o primeiro passo é, você precisa estar na presença de Deus em oração. Você precisa estar orando, né? Sem oração, irmãos, não há como vencermos. Sem persistirmos na oração, né? Não há como realmente termos a vitória. Quando nós olhamos para o texto bíblico que nós vemos realmente Paulo chamando a atenção para nos dedicarmos realmente à oração. Ele não diz, olha, dediquem-se, né, a uma corrida de Cooper, numa outra atividade, dediquem-se realmente a estarem simplesmente conversando, não, dediquem-se à oração, porque a oração é a porta principal que se abre para que outras portas estejam abertas. Quando nós oramos, nós movemos realmente a mão de Deus em nossa direção, e quando nós intercedemos por outrem, nós movemos a mão de Deus em direção a esta pessoa,
pessoa, para que a bênção de Deus esteja sobre ela, sobre a sua família, para o abençoar, para lhe dar vitória, conforme seja a luta que ele ou ela esteja travando, e essa porta venha a ser realmente destravada. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que realmente a oração, ela aquece o nosso coração, e também aquece ao coração de Deus. E quando nós olhamos para o aspecto de fogo, ou de aquecimento, porque o fogo, ele tem 4 características, irmãos. Ele ilumina, ele aquece, ele purifica, e ele também se alastra. Então o fogo precisa ter fogo no altar, precisa ter fogo em nossa vida, precisa ter fogo dentro de casa. Não é o fogo simplesmente daquele fogão mineiro lá que você faz aquela bela, aquele belo guisado, não, é o fogo espiritual, é o fogo do Espírito Santo em nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, se nós erguermos as nossas mãos santas, aleluia, nós então podemos orar, podemos realmente interceder por outrem, e Deus realmente faz algo extraordinário. Milagres acontecem, e milagres é uma coisa que eu não posso explicar, aquilo que eu não tenho explicação lógica, aquilo que eu não tenho explicação científica, isso é milagre. E milagre ocorre em várias áreas. Milagre pode ocorrer na área financeira, milagre também pode ocorrer na área sentimental, milagre pode ocorrer na área familiar, milagre pode ocorrer na área, aleluia, da saúde, sim. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus, ele é especialista em operar milagre. E se você precisa de um milagre, se você precisa de uma porta destravada, Deus está aqui nesta noite para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Você não sairá daqui nesta noite de coração vazio, de mãos vazias, porque Deus está olhando o teu coração nesta noite. Glória a Deus. Então o fogo ilumina, e precisamos desse fogo espiritual para iluminar, sabe o que, irmãos? As trevas. Porque há ambientes que chegamos ou que passamos que está em trevas, e você é luz. E você tendo o fogo do Espírito Santo, você vai iluminar, vai chegar claridade nesse ambiente, vai chegar realmente a iluminação, não da Enel, mas a iluminação celeste, para clarear, para realmente trazer as claras, e trazendo tudo isso, Deus então realmente estará ali no meio, porque você estará presente, sendo representante do Senhor. O fogo aquece, oh aleluia. Quando nós olhamos realmente a nossa vida e vemos, irmãos, às vezes chegamos a um certo momento que parece que não temos ânimo para nada, parece que realmente há uma depressão espiritual ocorrendo realmente, ou uma depressão cristã, ou até mesmo eclesiástica ocorrendo na vida de certas pessoas. Por quê? Porque ela tem ânimo para tudo. Se for para o shopping, misericórdia, coitado do cartão de crédito, às vezes ele tem até que mudar lá no aplicativo um pouco lá daquela barrinha chamada limite, trazer um pouco para a esquerda, porque o negócio é terrível, e ainda por cima, se você pega agora, passa no celular, chega lá, prim, passa, pega o cartão físico, não precisa nem inserir na maquininha, só passar em cima, passa também. Então realmente é uma coisa assim, maravilhosa, mas também depois chega a fatura, dá uma tristeza no coração, irmãos, e quando nós vemos assim, pessoa, vamos na churrascaria, vamos, olha, vamos então em tal lugar, vamos no shopping, vamos, não há, essa pessoa não consta nenhum tipo depreciativo, ou até mesmo de depressão, para dizer que está triste, que não dá, que está sem força, sem ânimo, irmão, chamou, vamos agora mesmo. Mas quando a pessoa é convocada, irmãos, para vir adorar, para vir louvar, para vir exaltar, para vir orar, para vir buscar a presença de Deus, para ver porta destravada, para ver realmente o milagre de Deus acontecer na sua vida, olha, hoje não dá, hoje eu não posso, hoje aconteceu um certo problema lá no interior, eu fiquei sabendo aqui agora, eu não posso nem
nem sair de casa. Então o inimigo realmente ele tenta travar, ele tenta segurar, ele tenta impedir você de caminhar em prol de quê? Do teu milagre. Na primeira quarta-feira que ministramos aqui, eu disse uma coisa bem certa ao meu e ao seu coração: você precisa de milagre? Então provoque o seu milagre. E como que é que eu provoco o meu milagre, pastor? É buscando a presença de Deus, é orando para que portas sejam abertas e oportunidades apareçam e o milagre de Deus chegue na minha e na sua vida. Aleluia. Agora, se eu ficar de braços cruzados, irmãos, não adianta. A nossa vida espiritual, em partes, ela é comparada da mesma forma da nossa vida secular. Se eu fico simplesmente parado, de braços cruzados, eu digo, não, eu estou procurando emprego. Como? Né? Eu olho assim, né, o perfil não serve. Eu não contrato. Sou contratado, pastor Souza? Não dá, né? Não dá. Não dá nem para contratar, irmãos, porque, olha, dá até angústia de ver, né? A pessoa, ela transmite, não é tristeza, ela transmite a preguiça na primeira, terceira, quarta e quinta geração, né? Então, não adianta. Então, de braços cruzados, não. A mesma coisa na oração, na vida espiritual. Se estamos de braços cruzados, né? O Senhor, Ele sabe o que eu quero. Ele sabe o que eu preciso. Ora, Deus é onisciente. Ele sabe. Ele sabe o que eu vou falar daqui a 2 segundos. Daqui a 1 minuto, daqui a 10, até o término da mensagem, Ele já sabe o que eu vou estar falando. Ele já sabe tudo. Mas o que é que Ele quer? Ele quer me ouvir. Ele quer te ouvir. Isso chama-se relacionamento. Como está o teu relacionamento com o Senhor? Né? Você leu a Bíblia hoje? Ontem? Né? Segunda? Domingo? E tem pessoas que dizem, não, mas eu já fui no culto domingo, eu só vou agora no próximo mês, quando for a Santa Ceia. Queridos, toma cuidado. A nossa vida, comparando-se com um carro, pode ser até carro agora também, elétrico também, viu? Pode ser até híbrido, não tem nenhum problema, pode comparar. Porque tanto um quanto o outro precisa de energia, né? Ou energia do combustível fóssil, ou energia da que nós utilizamos em casa. Agora, já imaginou? Vamos supor, quem tem carro simplesmente elétrico. Aí está lá, né? Ele deixou para carregar já na última gota. Lá na última barrinha que está lá. Chegou em casa, pronto, rodava mais 1 quilômetro. Aí ele parou, guardou na garagem, espetou lá a tomada. Acabou a energia. Não tem recarga. Está descarregado. Um dia de manhã preciso sair para trabalhar. A energia não voltou ainda. Dá para andar 1 quilômetro. Tem alguma tomada até 1 quilômetro onde você vai? Se não tiver, vai a pé mesmo, querido. É a circunstância. Da mesma forma é o cristão, queridos. Que quando nós não buscamos, quem sabe o teu reservatório espiritual, ele está baixando. Está baixando. E você precisa reabastecer. Né? Como? Orando, adorando, louvando, lendo a palavra do Senhor, se alimentando, né? Participando da comunhão com os santos. É desta forma. Então, quando nós fazemos isto, nós estamos realmente nos alimentando, nos aquecendo. O fogo também ele tem as qualidades de purificação, né? Então tem algumas coisinhas na nossa vida que está meia, né, precisando lá, então é o fogo que vai, purifica e nos deixa realmente prontos para estarmos diante do Senhor, diante do grande trono de Deus, da sala realmente maravilhosa, de podermos chegar lá e dobrar nosso joelho e dizer assim, olha Senhor, eu tenho uma audiência contigo agora,
Vamos conversar aqui um pouco. Deus está pronto a nos ouvir. Basta você realmente ter a disposição de querer falar com Ele. Glória a Deus. E quando nós fazemos tudo isso, irmãos, oramos, buscamos a Deus, realmente intercedemos por outrem, lemos a palavra do Senhor, então esse fogo, ele vai se intensificando, e a chegar até o momento de quê? De se alastrar. Aí, aquele irmão que estava realmente meio indeciso de querer vir ou não à casa do Senhor, o ânimo bate no coração dele, diz, não, hoje eu vou porque eu vi lá o irmão, o diácono Ivan contar uma bênção, um testemunho, opa, não, eu quero também algo especial da parte de Deus. Aí a irmã ouve aquilo ali, opa, já conta para outra, e irmãos, olha, grupo de mulheres é uma maravilha, a informação chega rapidamente, né? Homem não, para conversar, sabe, é uma coisa assim, uma outra palavra, mas mulher não, mulher já sabe o número do sapato, o tamanho da roupa, já sabe até o salão de beleza onde ela frequenta e tudo mais, então isso vai lá, então vai falando, minha irmã, vai falando que na rua dos Inocentes 136, Deus está presente, operando sinais e maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Então quando nós intercedemos, irmãos, a oração realmente é a chave que abre portas grandes. A oração é a chave que abre portas grandes. Glória a Deus. Aleluia. Já imaginou o tamanho da porta que Deus está abrindo para você? É grande. É grande. Glória a Deus. Aleluia. Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Glória a Deus. Então, quando nós buscamos, Deus age, né? E tem mais, além de abrir portas grandes, Ele abre portas oportunas, nas oportunidades que aparecem. E tem muitas das vezes que essas portas se abrem e nós olhamos o terreno, nós olhamos a condição, nós olhamos, opa, mas ali não dá, ali não pode, opa, tem alguma coisinha ali, outra ali. Paulo não viu nada disso, né? Paulo simplesmente viu a oportunidade de lhe ser aberta. Sim, foi para a palavra, mas para a palavra de ministrar e ganhar almas para o Senhor, sem olhar as condições. Olha, eu vou sofrer, eu vou apanhar aqui de novo, eu vou receber pedrada, não quero saber, mas eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Deus abriu aqui a porta, vamos para frente, em nome de Jesus. Não tem nenhum problema, né? Eu, inclusive, era até um pouco mais corajoso, irmãos, há uns anos atrás, né? Eu não sei porquê, se era porque eu era solteiro, e agora que eu, né, agora que há 32 anos que eu sou casado, fiquei um pouco menos corajoso, não sei se é porque, para não deixar a costela mais, né, então, mas não, mas, tinha momentos aqui pela a região onde nós moramos, aí os irmãos falaram, pastor, vamos fazer uma equipe de evangelismo noturno? Falei, bora, né? Vamos. Aí vai. E naquela época tinha aqueles tal dos pé de, né? Isso. Então, nós saímos e fomos ali, descemos uma região um pouco inóspita, né? Descemos lá, tudo mais. E quando estávamos descendo, né? E todo mundo atento, alerta, não dá para sair brincando. Você está numa guerra, né? Numa guerra você não vai pegar o fuzil, né? E ficar lá com ele lá girando, né? Achando que está dançando na chuva. Você tem que estar alerta, né? E nós fomos descendo, uns orando, outros cantando hino. E daqui a pouco, baixinho ali, descendo uma certa viela. Daqui a pouco só sei que do nada o camarada surgiu lá e bateu com a mão assim no meu peito, assim que eu parei. Olhei o camarada já de frente assim comigo, assim. Tinha uma arminha um pouco pequena na frente. Onde é que vocês estão indo? Aí eu falei, calma, nós somos cristãos, somos crentes aqui, estamos pregando a palavra de Deus. Eu não quero saber. Eu falei, olha, eu não sei se você quer saber ou não, mas nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Deus abriu uma porta, irmãos, oportuna. Não interessa onde, vamos lá pregar a palavra de Deus, vamos embora. E aí o camarada ficou meio... Aí já tinha... A gente já preparava as pessoas ali, né, os irmãos que iam conosco,
E ali então começaram a orar, está em oração, e nós pegamos, eu mais um outro irmão ali, começamos a falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que estavam ali, e daqui a pouco, um disse, olha, eu vou para a igreja. Você vai mesmo? Vou. Aí um que estava conosco, né, era um rapaz também que vivia no mesmo meio, mas Jesus mudou, transformou, salvou, purificou, né, lapidou, trouxe luz, o camarada estava em trevas, brilhava mais do que tudo, irmão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava nele. E daqui a pouco, então, ele vem agora, né, falou, opa, mas espera aí, eu estou lembrado de você. Aí falou, rapaz, é você mesmo? Aí se comunicaram ali, disse, você está morando onde? Mora em tal lugar. Então eu vou te buscar amanhã, tá? O culto começa às 6h30, eu estou lá na sua casa às 6 horas da tarde. Desse jeito, é intimando mesmo. Ele disse, não, tá bom, eu vou, eu estou falando para você que eu vou, eu tenho palavra de homem. Ele falou, então é isso mesmo que a gente gosta, né? Aí o outro ouviu também, eu também vou, vai. Aí o outro, então eu vou me encarregar de te buscar. Daqui a pouco o outro disse, eu também vou. Aí pronto, aí o outro falou, então eu vou te buscar. Irmãos, quando foi a noite, daqui a pouco estamos na igreja lá, louvando ao Senhor, e eu olhando para o relógio, disse, cadê esses camaradas que não chega? E daqui a pouco começou a aparecer um, apareceu outro, e a palavra foi vindo, o louvor foi passando, foi chegando, a palavra fora ministrada. Daqui a pouco nós vimos aqueles marmanjão, tudo cheio de marra lá na madrugada, agora tudo de joelho na presença do Senhor, todos se entregaram para Jesus e foram transformados, pelo quê? Pelo poder da palavra de Deus. Deus nos abre portas oportunas, aproveita a oportunidade. Ah, pastor, mas a minha vizinha, Deus abriu uma porta lá, a minha vizinha quer me dar uma bênção, mas eu não falo com ela. Minha irmã, para com isso, aleluia, passa o azeite no rosto, na cara, realmente, para Jesus modelar, transformar. Não passa botox não, passa o azeite de Deus, que você vai ver realmente a transformação que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus, e você vai ganhar a tua vizinha. A porta vai se abrir, portas se abrindo, oportunidades que aparecem. Não deixa passar a oportunidade que Deus está preparando para você, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, e quando vem isso, vem lutas, pastor? Vem, né? Isso aí você pode ficar despreocupado, que vem sim, né? Mas fica mais despreocupado ainda, quem está lutando com você é o capitão, né, da guarda celestial, né? É o Todo-Poderoso. Não. Já assistiram aqueles filmes de gladiador lá que os camaradas colocam as marcas lá de quantas vitórias tem? Olha, eu não sei, deve ter um monte, viu? No braço dele assim, só sei que na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse não perde batalha nenhuma, irmãos. Esse não perde batalha nenhuma. Você pode ficar despreocupado, viu? Aleluia, fica despreocupado, porque ele está, olha, e é tão lindo, mas é tão lindo que ele está bem pertinho de você hoje aí, tá certo? Então quando nós intercedemos, né, nós devemos então olhar o quê? Olhar realmente para quê? Olhar para os opositores? Não, nós temos que olhar para nós mesmos, ficar nos vigiando? Não, irmãos, nós temos que olhar para o autor e consumador de nossa fé. Nós não podemos simplesmente ouvir um não e regredirmos, ouvir um não e desistirmos, ouvir um não e dizer não dá mais, ouvir um não e dizer olha não serve, ouvir um não e dizer olha não presta mais, eu não vou mais ser um cristão. Não, 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 não. Faça igual João Bunyan, né? O escritor do livro mais vendido segundo a Bíblia Sagrada, né? O Peregrino. Ele disse o seguinte, ó, quando ele foi preso, John Bunyan, quando foi preso em Bedford, na Inglaterra, no século 17. Por quê? Por pregar ilegalmente para eles, mas para ele era legal, né? Ou seja, é melhor obedecermos a Deus do que aos homens, tá certo? Por pregar ilegalmente em praça pública. As autoridades lhe disseram que o libertariam se ele prometesse, né, deixar de pregar. Ele disse, olha, se eu sair da prisão hoje, amanhã mesmo eu volto a falar do amor do meu Jesus. Não desista, né? Às vezes a oração está ali, minha irmã, meu irmão, senta na cama, louva ao Senhor com hino, tá certo? Está em casa, olha, eu estou em casa às vezes, oro junto com a minha esposa, às vezes ela está ali orando, estou orando, ela vai deitar, eu vou deitar, ou tem um certo momento,
ali na noite, eu levanto, eu vou orar, eu vou para a sala, ando pelo corredor, passo ali, oro em direção aos quartos, onde está o meu filho, onde está a minha esposa, oro pelo meu escritório que está ali, oro pelos irmãos, e tem hora que eu pego o celular e começo a orar pelo diaconato da nossa igreja, né? E às vezes eu não lembro o nome de todo mundo, pego de novo lá a listinha lá do grupo do diaconato, e começo a ler um por um, e começo a orar, daqui a pouco vem, não, eu vou cantar um hino, irmãos, eu cantando um hino sozinho é uma maravilha, irmãos, é uma sinfonia, sai muito afinado, eu só não vou cantar aqui agora, porque eu não posso, por causa do tempo, tá bom? Em uma outra oportunidade, quem sabe, na verdade, mas os irmãos já me viram aqui cantando no coral, na verdade, só me viram, quem estava cantando ali realmente eram os irmãos, mas deixamos isso para lá, não tem nenhum problema, mas você estava louvando, orando, não tem nenhum problema, querido, pega a harpa, pastor, não tem harpa, olha, pega o aplicativo, né, pega lá um hino lá, começa a louvar o Senhor, tá certo? Daqui a pouco, olha, louvou o Senhor, pega, lê 2 versículos da palavra de Deus, lê um capítulo da palavra do Senhor, levanta de novo, joelha, deita, pastor, tem posição para orar? Não tem não, meu irmão, deitado, sentado, o que importa é você estar falando com o Senhor, Ele está dizendo, eu estou de ouvidos abertos, eu quero ouvir a tua oração, eu quero ouvir a tua petição. Qual que é a sua petição nesta noite? Aleluia, o juiz está aqui hoje pronto, com a caneta, irmãos, em punho, para assinar a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Qual que é o teu problema? É o advogado seu que não está funcionando? Eu te apresento um hoje, o nome dele é Jesus, advogado por excelência. Então, quanto mais orarmos, mais as portas serão destravadas rapidamente, e as oportunidades irão aparecer. Aleluia. E quando nós olhamos, queridos, nós vemos que Deus está à disposição, glória a Deus, para curar, para fazer acontecer na minha e na sua vida. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Às vezes nós olhamos, né? Tem pessoas que, para crer, é pior do que Tomé, irmãos. Mas nem se a gente chegar lá, mostrar a mão, né, de Jesus, entregar do lado dele lá, ele ainda diz, olha, ainda queria ir até o IML. Então vamos lá no IML, aí chega lá, não, mas tem um monte de corpos aqui, eu não sei agora qual que eu vejo, né? Sabe, o crente desculpa. Ei, se tem alguém assim, até dentro da sua casa, esquece, busca o teu propósito, o teu coração, derrama-se com ele na presença de Deus, você vai ver Deus fazer maravilhas. Louvado seja o nome de Jesus. Eu já disse, né? Fui diagnosticado, eu não podia ter filhos. Eu disse, mas eu casei, eu quero constituir uma família. Tudo bem, já estava constituída, né? Marido e mulher estavam constituídos, mas eu queria ver ali gerações vindo e tudo mais. Aí Deus falou, tá bom, você está pedindo? Me deu. Casal de filhos, né? Eu falei, tá maravilha. Dá vontade de pegar assim, irmãos, depois, a certidão de nascimento, né? Mas aí o camarada do médico pode ser meio incrédulo, aí você pega logo, então faz logo um teste de DNA, né? A gente já leva, já esfregar na cara do sujeito, mas não basta, não interessa, eu já estou crendo já o que Deus está fazendo aqui já. Então coloca no teu coração, nesse momento, nós vamos orar, coloca no seu coração que você precisa desse destravamento de portas. Repito, provoca o teu milagre. Provoque o seu milagre. Provoque o seu milagre. Glória a Deus. Aleluia. Já vi Deus fazer muitas coisas.
Já vi Deus fazer coisas maravilhosas. E continuo crendo naquilo que a palavra do Senhor nos diz, que os sinais seguirão os que crerem. Não é nós seguirmos os sinais. Não, os sinais é que irão seguir a nós que cremos. Se você crê, esses sinais, eles irão seguir a tua vida para conceder a bênção e a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, como dissemos, tinha uns pedidos aqui, nós levamos todos eles, né? E, queridos, eu tenho falado com o Senhor, tenho coisas particulares minhas, da minha família, que eu tenho entregado na mão dele para que ele destrave essas portas. E tem coisas que eu tenho colocado na mão do Senhor, referente à nossa igreja. E quando é que nós fazemos isso, sentir esse sentimento de realmente ver o mover de Deus em nosso meio? É quando nós sabemos aonde e a quem pertencemos, né? Então, o CEP da tua vida espiritual, do seu alimento espiritual, né? O CEP, ele vai dar certinho, irmão. Se você digitar esse CEP espiritual, ele vai dar certinho na Rua dos Inocentes 136. Não vai sair. Até no Google lá vai aparecer aquela, né? Aquela indicação. E o que é que nós temos que orar, pastor? Ora. Há muitos motivos. Orar pela saúde dos nossos pastores, né? Orar pela saúde dos pastores que compõem o ministério, tá bom? Orar pelo crescimento uniforme da igreja, quantitativo e espiritual, tá? E pelas condições que nós temos hoje, eu vou dizer que não daria. Mas como eu creio que Deus pode fazer do impossível o possível, né? A Bíblia diz que onde nós pisarmos a planta do nosso pé, Ele vai nos dar por herança, né? E estamos pisando aqui hoje, né? Glória a Deus. Estamos pisando. Pastor, mas de onde virá? Ora, Deus pode mandar uma baleia, irmão. Se de um peixe Deus pagou imposto, imagina a baleia, a boca da baleia, quanto não vem? Não é isso? Né? Um lugar daqui para a gente poder fazer, sabe, grandes coisas. Fazer aqui, para alegrar o coração do pastor Valmir, fazer aqui uma grande cozinha, né? Industrial ali, para ele preparar aquele café bem abençoado realmente que faz sempre aos domingos. Deus pode. O que é que nós precisamos fazer? Orar. E o que é orar? Falar, pedir. A quem? Ao que pode nos dar. Esse só pode ser Ele, irmão, não tem outro. O nosso Deus. Amém? Então eu quero convidá-los a estarmos de pé. Em nome de Jesus. Estaremos orando. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Paula já está trazendo aqui pedido de oração. Se alguém tiver mais algum pedido de oração e quiser trazer posteriormente, escrever, pode trazer, deixar aqui, tá bom? Nós vamos colhê-los. Na sexta-feira nós estaremos levando. Aleluia. Glória a Deus. Quarta-feira passada nós oramos em direção aos nossos lares, né? Quem estava aqui, hoje, nós vamos fazer diferente. Vou pedir que você dê a mão um para o outro aí, por gentileza. Dê a mão para o seu irmão, para a sua irmã. Vamos fazer aí uma corrente de fé. Crer que Deus move o impossível.
Tem pessoas aqui que estão pedindo casa, que não aguentam mais pagar aluguel, e precisa de uma casa. Há pessoas aqui que estão precisando que Deus assine contratos de realmente finalizar a compra e venda, e há um certo empecilho de documentos que estão emperrados. Há pessoas aqui que estão precisando, irmãos, de cura. Então, qual seja a tua necessidade, você vai dizer para o Senhor nesta noite. Ele está bem pertinho de você aí, para ouvir a tua oração e o teu clamor. Glória a Deus. Dentro de um minuto, antes de orarmos, uma vez eu fui fazer uma entrevista em uma empresa, passei na entrevista no mesmo dia, a pessoa já me deu todos os documentos, exames médicos para ele fazer. Olha, eu preciso que você comece amanhã. Irmão, já saí de lá empregado, cheguei e tudo mais, passei, fui fazer exame médico, tudo, fui para casa, né, cheguei, contei a benção para minha esposa. Daqui a pouco o telefone, meia hora depois o telefone toca. Olha, desculpa, nós vamos ter que cancelar essa contratação, a porta em outra oportunidade vai ser aberta para vocês, mas no momento não vai ser mais possível fazer a contratação, nós fechamos a vaga. Imagina a tristeza que adentrou no coração, né? Você olhando para a família, precisando pagar a conta, os boletos chegando e tudo mais, dá vontade, naquela época, né? Só tinha minha filha, naquela época eu tinha um pouco de cabelo ainda, dá vontade de arrancar todos os cabelos e sair correndo pelo meio da rua, gritando, igual um louco. Eu parei, não. Eu dobrei meus joelhos e fui orar ao Senhor. E disse: o Senhor não é Deus de engano, né? E o Senhor não é homem para que minta. Se o Senhor me prometeu uma porta de emprego, o Senhor vai abrir. Fui para a igreja, pastoreava em igreja na Zona Leste. E era uma campanha. O irmão pregador que ia pregar a campanha não foi. E eu com aquela situação, já com a cabeça um pouco quente, preocupado, porque a preocupação vem, irmão, somos seres humanos. Eu olhei para um canto, olhei para outro, os obreiros disseram: pô, eu vou ter que ministrar. Ministrei. E eu disse: irmãos, quem está desempregado aqui? Mais ou menos umas 8 pessoas levantaram a mão. Falei: vem à frente, porque Deus abriu porta de emprego para vocês amanhã. E os irmãos vieram à frente, crendo, que temos que crer mesmo. Eram 8, e eu falei: Senhor, eu sou o 9, né? Eu vou orar por eles, mas se eu estou intercedendo por eles, o Senhor vai interceder por mim, não é isso? E orei, irmãos, orei, e abençoei o povo, e Deus fez a obra. E no dia seguinte, os irmãos foram procurar realmente emprego, tudo mais, e daqui a pouco, isso era numa quinta-feira, quando foi no domingo, 2 pessoas chegaram: pastor, preciso contar uma bênção aí. Eu falei: amém. Então já se preparei, daqui a pouco, deixa eu terminar o louvor, você já conta a bênção, amém, né? E eu também tinha uma bênção para contar, porque na sexta-feira à tarde, recebi um telefonema, também com a garantia de emprego. Mas os irmãos subiram, 2, né? Tinha mais, mas só 2 tomaram coragem de subir, de testificar, e disse: irmãos, pastor orou por nós aqui na campanha, e Deus abriu a porta de emprego, e Deus não me abriu uma porta, Deus me abriu 3 portas, das 3 para me escolher a melhor. A outra disse: olha, Deus me abriu 2 portas, eu escolhi a mais perto de casa e a que pagava mais. Eu falei: ótimo, é isso mesmo. Aí depois eu fiquei sabendo num terceiro, disse: pastor, Deus me abriu uma porta, que eu não quis subir, eu sou meio envergonhado, mas depois o senhor conta lá, por favor, a benção. Pois não, eu escolhi, pastor, Deus me deu uma porta de emprego, com vale refeição, com vale alimentação. Só o vale refeição e vale alimentação é a metade do meu salário, pastor, né? Olha, e é bênção. Irmãos, depois contamos isso aí no dia seguinte, na semana seguinte, no dia da campanha, foi um mover maravilhoso.
Deus abre portas. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas eu estou dizendo para você, Deus está falando para você nessa noite, que Ele está te ouvindo, e Ele quer ouvir a tua oração, e abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós temos aqui ministrado a tua palavra, crendo, Senhor, que quando nós oramos, as portas são destravadas e as oportunidades surgem, Senhor. E eu creio que oportunidades estão surgindo nesta noite, oportunidades de emprego, oportunidades de cura, Senhor. Eu creio, Pai, que não há enfermidade impossível para o Senhor, porque Tu és, Senhor, aquele que conhece todo o nosso corpo. Tu conheces, Senhor Jesus, do nosso fio do cabelo até o nosso dedão do pé. Tu nos conhece interiormente. Tu conheces, Senhor Jesus, toda a nossa corrente sanguínea. Tu conheces, Senhor Jesus, onde está realmente o problema da enfermidade, e o Senhor sabe como curar e como repreender este mal na vida daquele e daquela tua filha que está precisando hoje da tua cura, hoje, Senhor, porque Tu és o Deus que opera, aleluia, o milagre, e nós cremos no milagre, Pai, nesta oportunidade. Senhor, há vidas aqui procurando, Senhor, uma porta de emprego. Há pessoas aqui procurando, Senhor, e necessitando, e colocando a sua empresa em Tuas mãos. Ah, Senhor, faz um mover maravilhoso, faz um mover em benefício da vida do Teu filho, da Tua filha, Senhor. Ah, Pai, em nome de Jesus. E há outros, Pai, que precisam de um milagre. Há milagre, Senhor, do nascimento. Há milagre, Pai, como eu, Senhor, que não podia, Senhor, aleluia, ter filhos. Eu não podia, Senhor, realmente ter, aleluia, mas o Senhor me prometeu, o Senhor disse, eu vou te dar, oh Pai, e eu te louvo pelo casal de filhos que tenho. Eu te louvo, Senhor, porque a minha geração veio aumentar, já está na 3ª geração, já pelos meus netos. Senhor, visita ventres aqui nesta noite. Visita, Senhor, e começa a agir. Oh, xarabacanda raba sobre comenabreanda ramanabia. Meu Deus, porque Tu és, Senhor, o doador da vida. Aleluia, é Tu, Senhor. Sabemos que há tratamento, sabemos que há medicamento, mas nós estamos crendo hoje no mover do Teu Espírito em prol, Senhor, aleluia, oh, aleluia, do ventre fértil, nesta oportunidade, porque Tu és o Deus de milagres. Pai, nós cremos na vida nesta noite. Nós cremos na porta destravada da vida. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está agindo em prol, aleluia, de vidas aqui, de famílias aqui nesta noite. Estamos saindo daqui hoje de posse de bênção do Senhor em prol de nossas vidas, Pai. E aqui há pedidos, a esse livro de oração, Senhor. Ó Deus, e Tu conheces todos eles, todos esses pedidos. E nós cremos, Pai, nós cremos no mover do Teu Espírito, Senhor, em levar como aroma suave esses pedidos que aqui estão. Nós cremos, Senhor, no mover do Teu Espírito Santo, que estás agora se movimentando da minha esquerda à minha direita, e passando por cada um, e escutando dos lábios, Senhor, o que o Teu filho, o que a Tua filha está te pedindo. O Espírito Santo está ouvindo, e está te levando agora, Senhor, aleluia, diante do Teu trono, nesta noite, como aroma suave, e dizendo, atende, aleluia. Jesus está dizendo, atende, Pai, atende, porque eu morri por eles, atende, porque eles estão batendo a porta, atende, porque eles estão, Senhor, solicitando, eles estão clamando, eles estão pedindo, oh, xarabagandarabassou, eles estão, Senhor, me pedindo, e eu estou pedindo a Ti, aleluia, porque eu sou a porta para eles, e essa porta está se abrindo, aleluia, e a resposta está vindo, a resposta está vindo, a resposta está vindo dos céus. Oh, louvado seja o nome do Senhor.
A vitória. A vitória para a Adezona Sul, a vitória para os membros da Adezona Sul, a vitória para as famílias da Adezona Sul, a vitória, aleluia, em vários aspectos, financeiro, espiritual, familiar, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, porque estamos orando e estamos vendo as portas se destrancando e vendo a oportunidade chegando, e estamos abraçando esta oportunidade, estamos abraçando a oportunidade da cura, estamos abraçando a oportunidade da vida, estamos abraçando a oportunidade empresarial, estamos abraçando aleluia, a oportunidade da família, estamos abraçando a restauração familiar, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família. Sexta-feira, portanto, estamos saindo daqui às 9 horas, irmãos, mas 9 horas em ponto, né? Eu tenho um negócio com horário para o Senhor, né? Até às vezes com o cliente eu me atraso um pouco devido ao trânsito, mas com o Senhor eu tento não atrasar de forma alguma. Então às 9 horas em ponto. Então chega aqui a parte das 15 para as 9, que vai ter alguém aqui na igreja, eu vou estar aqui também. Às 9 nós vamos sair, vamos estar lá em oração. Quarta-feira próxima, é a última quarta-feira de abril, não falte. Convide alguém, convide seu vizinho, convide um familiar, convide alguém, venha participar da última quarta-feira de abril aqui. Olha, não desista do seu milagre.